As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 6 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, 4 de abril de 2024. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações do time do seu coração. LBF, o Basquete Campinas perdeu para o São José ontem à noite pela Liga de Basquete Feminino por 68-62. A partida foi disputada no ginásio do Tênis Clube. Foi a segunda derrota consecutiva das campineiras em casa. O tropeço faz Campinas continuar na terceira colocação com 14 pontos. O próximo jogo das donas da casa é contra o Sampaio Correia domingo, novamente no ginásio Tênis Clube. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Opa! E sim, hein? Bom dia! Uma ótima quinta-feira a você e a todos que acompanham, a você, Júlio Nascimento, e a todos que acompanham o CBN Esportes. A Macaca ainda em busca de reforços, hein? A Ponte Preta está no mercado em busca de mais um meia e também um lateral direito. Oficializou Matheus Regis e também aguarda a chegada de Sérgio Rafael, que vai disputar a decisão do Campeonato Carioca com a camisa do Água Santa, com a camisa do Nova Iguaçu. E ontem tivemos a divulgação da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro e fica a expectativa para saber quando a Macaca vai entrar em campo na estreia da Série B contra o Coritiba no Moisés Lucarelli. E a FIFA anunciou a atualização do ranking de seleções. A Inglaterra, que perdeu para o Brasil, empatou com a Bélgica, foi ultrapassada por seu último adversário. Os belgas chegam à terceira colocação e ficam atrás da França, segunda colocada, e da líder Argentina. A seleção brasileira segue na quinta posição, atrás dos ingleses, com 1.788 pontos. E agora destaque de Vinícius Moura aos times brasileiros em ação na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Vini. O atual campeão da Libertadores estreou na edição deste ano com um empate fora de casa. O Fluminense ficou no 1-1 com o Alianza Lima no Peru. Pelo mesmo placar, o Palmeiras empatou com o San Lorenzo em Buenos Aires. Já o Botafogo em casa perdeu para o Júnior Barranquilla por 3-1. Na Copa Sul-Americana, o Fortaleza venceu o Sportivo Trinidense em Assunção por 2-0. O Cuiabá ficou no empate com o Lanús por 1-1 e o Bragantino ganhou do Coquimbo Unido por 1-0. E hoje tem São Paulo contra o Tajeres às 9 da noite em Córdoba. Provável tricolor de Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Wellington. Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, Rames Rodrigues, Lucas e André Silva. Mais basquete, o Corinthians venceu o Caxias do Sul ontem à noite por 107-93. Com a atuação impressionante de Elinho, que anotou um duplo-duplo com 21 assistências e 17 pontos, a equipe firmou sua posição entre os classificados para os playoffs do NBB. O Caxias do Sul teve a sua 25ª derrota em 33 jogos e segue na lanterna da competição. E agora o destaque do Bugre, o Guarani, com você, Antônio Lupe. Movimentadíssimo, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Marquei presença lá hoje cedo porque o Luan Dias e o Jefferson foram apresentados oficialmente à imprensa. E eu fiz a pergunta para o Luan Dias, hein? Falei, Luan Dias, por que o Luan Dias do Água Santa não é o mesmo dos times que disputam Série A e Série B do Campeonato Brasileiro quando você é emprestado? A resposta já aqui no CBN Esportes. E é o seguinte, Douglas Bacelar
zagueiro que foi anunciado ontem, hoje fez o primeiro treino com o grupo. Pablo Tomás e Gabriel Santos não estavam na atividade e estão fora do Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora, Júlio, bem baixinho, Elano estava no brinco. Conversou longamente com o Danilo. Danilo que é por enquanto, né, o novo superintendente de futebol. Será? Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa possibilidade do Elano, quem sabe voltar ao estádio Brinco de Ouro da Princesa para fazer uma função diferente do que ele estava acostumado em campo e também quando tentou como treinador a carreira. E o STJD vai reavaliar a suspensão do atacante Aleph Manga do Coritiba. O jogador, punido até agosto de 2024 por manipulação no futebol, pode ter a liberação antecipada nas próximas horas e voltar a jogar profissionalmente. O advogado do Aleph Manga, Levi Leonardo Monteiro, demonstrou estar otimista na conversão da pena. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Um abraço para você, Fabião. Um grande abraço, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. E tem mais time brasileiro estreando nessa noite na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro viaja até o Equador para encarar a Universidade Católica às 9h em Quito. Pensando na decisão do Campeonato Mineiro no próximo domingo contra o arquirrival Atlético, o técnico Nicolas Larcamón deve poupar jogadores e escalar uma equipe mista. Bicampeão da Taça Libertadores da América, o Cruzeiro volta a disputar uma competição sul-americana após 4 anos de ausência. Campinas e Cruzeiro se enfrentam nessa quinta, às 18h30, pela segunda partida das quartas de final da Superliga Masculina. Já a gente vai falar tudo sobre esse jogaço de bola. Quase 2.000 ingressos colocados à disposição, foram esgotados em 5 minutos. Então a gente vai falar muito sobre voleibol hoje também, com esse jogo decisivo pela Superliga Masculina. E a opinião de Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço para você, Carlão. Muito bom dia. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Olha, cara, fazia tempo que Campinas não respirava assim um voleibol, né? O dia de hoje. Muita gente vivendo essa expectativa de logo mais no ginásio do Taquaral, Campinas receber o Cruzeiro e quem sabe, né, faturar a classificação. Embora a gente saiba da potência do Cruzeiro, o Cruzeiro é muito forte, ainda considero o favorito na fase, mas o Campinas vem de vitória e de repente não custa sonhar, não é proibido vencer o Cruzeiro. E no âmbito do futebol, os brasileiros com algumas dificuldades ainda na primeira rodada de Copa Libertadores, porém alguns bons resultados, né? Não a vitória, mas bons resultados, como o Fluminense no Peru e principalmente o Palmeiras. Foi guerreiro, foi valente, trouxe um pontinho importante que dá uma tranquilidade para a Copa Libertadores e enche o Verdão de confiança para domingo na finalíssima do Paulistão contra o Santos. Estes são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Flávio Botelho está chegando com informações de Campinas, das ruas e avenidas da nossa cidade. Bom dia para você, Flávio.
Bom dia, Júlio. Bem, Júlio, o ouvinte que segue ali pela Avenida Orozimbo Maia, ou seja, a Orozimbo Maia não é uma boa opção para quem vem ali da região do Chácara da Barra e vai seguir para o centro de Campinas, pois o trânsito segue congestionado, devagar, quase parando ali desde a região da Vila Stanislau até a Paula Bueno e na sequência intenso até a Brasil. A lentidão acontece por conta de obras. No lado oposto, segue tranquilo até o acesso para a Avenida Norte e Sul. Na área central, o trânsito flui bem na Orozimbo Maia, mas segue carregado na Glicério, da Delfino Sintra até a Benjamin Constant. Outra via que, se puder ser evitada agora por conta do excesso de veículos, é a Barão de Jaguara, que tem trânsito intenso e carregado desde a Duque de Caxias até o final dela, ali na Barreto Leme. Para finalizar, Júlio, a SP Campina, a 101, a Campinas Montemor, continua com trânsito carregado para quem segue para Campinas desde o quilômetro 4 até a altura do quilômetro 1 por conta de um acidente que aconteceu nesta manhã. Júlio. Obrigado, Flávio, pelas informações. Flávio Botelho volta durante a programação da CBN, 11h16. Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford que leva mais produtividade para o seu negócio. Saiba mais, Ford.com.br. Paz no trânsito começa por você. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Toque de Ouro, com André Heller. 11h18, sempre que tem uma decisão, as torcidas falam assim, quarta-feira, hoje a gente pode gritar, né, aqui em Campinas, quinta-feira, porque tá chegando a hora, hein, Campinas e Cruzeiro, a partir das 18h30, segunda partida das quartas de final da Superliga Masculina, todo o timaço da CBN também envolvido nessa cobertura, numa expectativa muito grande, meu caro André Heller, de repente, um feito histórico. Essa é a nossa torcida, todo mundo muito empolgado depois da apresentação de domingo. Tudo bem, meu caro André Heller? Tudo bem, meu amigo Júlio. Que dia importante para o voleibol de Campinas, que dia importante para o Vôlei Renata. Afinal de contas, hoje o time do Vôlei Renata, esse projeto que tem 14 anos de vida, de existência, pode fazer história. O fato é que essa história a gente só vai saber o que vai acontecer de fato a partir das 6h30, quando o jogo iniciar. É isso, né? Todo mundo numa expectativa muito grande e impressionante, né, André? Como o jogo coletivo funcionou muito bem no domingo e todas as rádios, emissoras de TV, todos os portais tiveram uma opinião consensual em relação às atuações do time do Vôlei Renata, né? O coletivo do Vôlei Renata funcionou muito bem, né? A gente, claro, olha muito pro Bruno Lima, que teve um jogo espetacular, o Maurício, mas o Ítalo apareceu na hora certa, o Juninho, o Adriano, né? A defesa funcionou muito bem também. Então, esse espírito de playoff é diferente, né, André? Você, como ex-atleta, também pode falar um pouquinho pra gente sobre isso. Quando chega em playoffs, muda muito, né? Do espírito do atleta dentro de quadra, né? A gente costuma dizer que os playoffs, né, fase final, é o início de um outro campeonato. Obviamente que na teoria não é assim, é o mesmo campeonato, numa outra fase, obviamente, por se tratar de uma fase
de mata-mata, vida ou morte, afinal de contas é uma sequência de jogos, de 3 jogos, né? Aquele que vencer 2 jogos segue, avança para a semifinal, mas geralmente a gente entende a fase final como consequência do que foi feito na fase classificatória. O que surpreendeu foi isso, né, Júlio? O Vôlei Renata apresentou uma performance, um desempenho no primeiro jogo das quartas de final contra a equipe mais do que favorita, Sada Cruzeiro. O desempenho foi muito acima da média do que vinha apresentando ao longo da fase classificatória, do turno e do retorno. Por um lado, foi uma surpresa enorme, por outro, a gente sabe que o esporte tem dessas, né? A probabilidade que nós enxergávamos de uma vitória do Vôlei Renata contra a equipe de Sada Cruzeiro no primeiro jogo, lá em Contagem, ou seja, na casa do adversário, a probabilidade era pequena de uma vitória. Mas a possibilidade sempre existiu e foi nessa possibilidade que nós ancoramos toda a nossa esperança, toda a nossa preparação e não deu outra. Nós acabamos saindo com a vitória e agora, no jogo de hoje, temos a possibilidade de novo de fazermos história. Porém, tem um ingrediente diferente do primeiro jogo, meu caro Júlio, que é a pressão da expectativa do próprio time, da torcida e de todos que vão até o ginásio do Taquaral assistir hoje o Vôlei Renata. Essa expectativa talvez não existisse no primeiro jogo, porém a vitória lá em Contagem trouxe, ou melhor, elevou essa expectativa. Então também entra em quadra hoje a pressão dessa expectativa que todos nós temos. Eu tava até batendo aqui uma caixa, né, na Sim. resenha aqui com o Antônio Lupin off, com o Carlão, viu, André, sobre essa atmosfera, né, esse caldeirão que será criado hoje, né, Lupe, no ginásio do Taquaral, né? Ah, uma grande festa, Júlio Nascimento, André Heller, bom dia. Você sempre fala, né, do friozinho na barriga, mas como você é grandão, né, tem um freezer e acredito que nesse momento esteja totalmente congelado, né, André? Sem dúvida, vocês já me conhecem bem, né? Eu tô com frio na barriga, frio bom na barriga, expectativa para o jogo de hoje, vou chegar mais cedo no ginásio, a equipe fez uma belíssima preparação depois do jogo de domingo, teve uma fase de recuperação, mas já trabalhou forte a partir de terça. Ontem eu estava no ginásio, antes de ontem eu estava no ginásio assistindo os treinos. Realmente a atmosfera do time está diferente, obviamente essa atmosfera foi nutrida por uma grandíssima vitória, que foi praticamente um presente de Páscoa para todos nós, e hoje o jogo promete, né? Há uma atmosfera diferente em torno dessas quartas de final da Superliga. Afinal de contas, os últimos 4 colocados da tabela, né, daqueles que se classificaram para a fase final, venceram os 4 favoritos. Então temos aí, a partir de hoje, no confronto entre Vôlei Renata e Sada Cruzeiro, uma sequência de jogos que realmente o público que gosta de vôlei, aliás, todos precisam assistir, estando no ginásio Taquaral ou até mesmo pela televisão. O jogo de hoje no Taquaral vai ser um belíssimo espetáculo esportivo. É isso aí, tudo fica mais saboroso ainda, Carlão de Freitas, e muito mais emocionante. Atenção, cardíacos, com a narração do rádio, né? A transmissão pelo rádio leva uma emoção ainda maior para esse jogaço de bola, Carlão. O vôlei ele já é emocionante, né? Pelo rádio, então, meu Deus do céu. André, você já participou de inúmeras preleções. Você não é o treinador da equipe, né? O Horácio Dileu. Mas como que você acredita, até pela amizade, pelo relacionamento que você tem com o Dileu, uma preleção para um jogo desse? Porque tem a responsabilidade do resultado, joga em casa diante de um Taquaral lotado, enfrentando talvez uma das melhores equipes do mundo, com o Wallace, com o Lopes, com o Lucão. E aí, como fazer os 4 cantos do vestiário? Como que tem que ser o comportamento, a preleção do treinador para um jogo desse, André? Legal, Carlão, que ótima pergunta. Eu acredito que o Horácio seguirá a linha de resgatar ou trazer à tona novamente
valores da equipe que também nortearam a identidade da equipe, né? Afinal de contas, a vitória lá em Contagem, ela foi conquistada exclusivamente em função do coletivo. Por mais que tenhamos tido performances acima da média, como o Bruno Lima, o próprio jovem Ítalo, a gente sabe que essas individualidades elas se destacam somente quando o coletivo está funcionando de forma sinérgica, de forma eficiente. Então, eu não tenho dúvida que o Horácio seguirá, essa que é uma linha dele, é uma conduta dele, sempre deixando bem claro que a vitória será conquistada, o resultado será consequência do que o time fizer coletivamente. É assim que ele trabalha, é assim também que nós todos acreditamos que as vitórias e os resultados acontecem, e eu não tenho dúvida que ele vai frisar isso no vestiário antes de os jogadores entrarem em quadra. André, estaremos todos aqui vibrando, torcendo para que o Vôlei Renata hoje consiga uma grande apresentação, tal como fez no domingo. Foi uma coisa espetacular lá em Contagem, e que esse espírito do torcedor campineiro entre em quadra, que seja um caldeirão, e que acima de tudo seja uma grande festa do esporte, né? A Superliga, ela traz esses grandes duelos, então pra gente aqui que é de Campinas, tá aqui, gosta de esporte, é sempre muito grandioso participar desses momentos também. Então que dê tudo certo e a gente volta a se encontrar numa próxima oportunidade, ok, André? Valeu, Lupe, obrigado. Júlio, obrigado. Carlão, obrigado. Lembrando que a transmissão da CBN dos Jogos do Vôlei Renata é algo maravilhoso pra gente. Obrigado pela parceria. Quem não conseguiu os ingressos, né? Afinal de contas, eles se esgotaram em 2 minutos. Pode acompanhar pela Rádio CBN, que com certeza essas pessoas, esses ouvintes, eles experimentarão aí uma bela parcela da emoção que aqueles que estão no ginásio também sentirão. Até breve, quem sabe com ótimas notícias. Muito bem. Então aí, André Heller, nosso campeão olímpico, já aquecendo aqui os nossos corações para esse grande jogo, com transmissão da CBN em Campinas, Vôlei Renata e Sada Cruzeiro. Que jogão! Se for... Tava todo mundo aí de olho, viu, meu Bortoleto, no domingo, lá no jogo do Campeonato Paulista. Eu assisti do começo ao fim o vôlei. Eu também. Eu estava trabalhando. Eu zapiei apenas. Eu estava trabalhando, mas... Até porque os times que estão na final não são os times que a gente torce, no caso, né? Não, exatamente. Mais ou menos, né? Aliás, falando nisso, Bom, até pra gente acordar o Fábio Scheib, vamos com informações do Palmeiras. Bruno Faria está chegando com informações. O Palmeiras estreou com um empate por 1-1 contra o São Lourenço na estreia da Copa Libertadores pelo Grupo F. O técnico Abel Ferreira, pensando na final do Campeonato Paulista no próximo domingo contra o Santos, mandou uma equipe completamente reserva. Apenas 4 titulares viajaram com a delegação: Aníbal Moreno, Luan, Piquerez e Flaco Lopes. Porém, todos iniciaram o duelo no banco de reservas. No segundo tempo, depois de estar perdendo por 1-0, o treinador português resolveu colocar os titulares em campo. E numa bola parada, numa falta muito bem cobrada pelo uruguaio Piquerez, o Palmeiras conseguiu empatar e somar o seu primeiro ponto na competição continental. Abel Ferreira lamentou algumas chances desperdiçadas, mas entende que foi importante ver o seu time aguerrido, mesmo sem ter tanto tempo com os jogadores considerados reservas para se trabalhar. Daqui com uma sensação de que a equipa lutou, que a equipa jogou, que a equipa criou. E como disseste bem, esta é uma equipa que nunca desiste, procura sempre o melhor resultado até ao fim. Queríamos ganhar hoje, queríamos começar com uma vitória, não foi possível, mas levámos aqui uma sensação positiva do jogo, com uma equipa que não tem tanto ritmo de jogo, mas é para isto que eu treino os meus jogadores, é para quando o treinador precisa, é para quando nós precisamos poder dar uma boa resposta. E pronto, para o primeiro jogo, para a nossa caminhada e nossa jornada nesta competição. Fizemos melhor que o ano passado. O ano passado iniciamos com uma derrota, este ano iniciamos com um empate e dar os parabéns aos meus jogadores. O Palmeiras muda completamente o seu foco a partir desta quinta-feira. O objetivo será conquistar o Campeonato Paulista, que seria o triconsecutivo, o 26º da sua história. Para o duelo do próximo fim de semana, o Palmeiras deve ser o mesmo que enfrentou o Peixe no primeiro confronto da grande decisão.
O técnico Abel Ferreira, obviamente, vai manter mistério, já que Gustavo Gomes, capitão e paraguaio, voltou a jogar na noite desta quarta-feira, no estádio Nuevo Gasômetro. E sim, pode ser uma das novidades. De São Paulo, Bruno Faria. Obrigado, Bruno. Fábio Scheib. Jogo muito legal. Gostei muito de São Lourenço e Palmeiras ontem, Fábio. Muito legal. São Lourenço aproveitou o primeiro tempo, fez um gol. Poderia ter pressionado mais o Palmeiras. Marcelo Lomba se destacando, o goleiro, né? Que substituiu o Everton. Assim como o Rony também. O Rony fez uma grande partida. Tentou mais um gol de bicicleta. Quase faz mais um gol de bicicleta. Ser um golaço. Mas no segundo tempo o Palmeiras mexeu, pôs alguns titulares, até uns jogadores jovens. Destaca o Luiz Guilherme, que entrou muito bem, o próprio Piquerez também. E o Gustavo Gomes voltando, né? Depois de um tempo lesionado, deu aquela segurança na defesa do Palmeiras. Mas o Palmeiras, no final, até com o Flaco Lopes, poderia até ter virado o jogo. Foi um jogo muito competitivo mesmo, o Palmeiras com as reservas, pensando no domingo, mas foi muito bem nessa estreia. Exatamente, jogo muito legal do Palmeiras, muito disputado e conseguiu arrancar ainda, né, Carlão? Um pontinho. Cara, você vê como que é o futebol, né? No domingo, Abel Ferreira, em entrevista coletiva, disse que lamentava o jogo da Libertadores porque queria focar no jogo do Santos. Agora, este empate do Palmeiras fora de casa, em Buenos Aires, um mistão do Palmeiras, dá muita confiança para o Verdão para a partida contra o Santos. Ou seja, aquele mau humor, aquele medo, né, do último domingo, ele se transformou em confiança depois do empate, com um sabor maravilhoso de vitória. Eu vejo um Palmeiras forte para a decisão do Paulista. Esse empate na Argentina deixa o Verdão robustecido para encarar o Santos e conquistar aí a vitória, consequentemente o título paulista robustecido, fortão, grandão. Cara, eu assisti o jogo também, gostei, viu? Tá, sabe por quê? É aquele jogo lá e cá. Foi legal. Não é Bom tem aquele jogo. toque de bola no meio campo. Não tinha nem meio campo. Eu assisti ontem inteiro. Eu Beleza. gostei do Catatal do São Lourenço pequenininho. Como é que ele chama? 11 horas e do 32 1,50 minutos. Daqui a pouco a gente volta para falar do São Paulo. Ah, vou ligar. Repórter CBN. Quinta-feira, 4 de abril de 2024. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, nega envolvimento num esquema que envolve a compra de respiradores durante a pandemia de Covid-19 na Bahia. Ele foi governador do estado. Rui Costa afirmou que jamais tratou da aquisição dos equipamentos com intermediários. O caso é apurado pela Polícia Federal. Os investigadores suspeitam de um desvio de 48 milhões de reais. Os respiradores negociados não teriam sido entregues ao governo baiano. Rui Costa foi citado na delação premiada de uma empresária. O contrato fechado com a Companhia da Mulher é alvo de investigação. O senador Sérgio Moro esteve no STF para se reunir com o ministro Gilmar Mendes, um dos mais ferrenhos críticos da Lava Jato. O encontro ocorreu na véspera da retomada do julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que pode levar à cassação do mandato de Moro. Segundo o jornal O Globo, Gilmar Mendes repetiu na conversa as críticas que fez publicamente à operação. O julgamento de Moro será retomado na segunda-feira. Por enquanto, o placar está empatado por 1-1. As discussões foram adiadas ontem com um pedido de vista da desembargadora Cláudia Cristina Cristofani. Ela pediu mais tempo para analisar a questão. Moro é acusado de abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022. A maioria das emissões de dióxido de carbono que causam aquecimento pode ser atribuída a um grupo de 57 produtores de combustíveis fósseis e cimento. A lista inclui países, companhias estatais e empresas privadas. O grupo gerou 80% das emissões entre 2016 e 2022. As estatais Saudi Aramco, Gazprom, Coal India aparecem no topo do ranking. A informação faz parte do relatório Carbon Majors. O material foi produzido pela organização sem fins lucrativos Influence Map.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Muito bem, 11h36. Deixa eu mandar aqui um abraço para a galera que está participando do nosso programa. Bom dia, JN, Carlão, Lupe, Fábio, tamo junto e Charonal. Sobre o vôlei Renata, de desacreditado, agora chega grandão, cheio de expectativas. E Lupe, para de plagiar a fala do Eliel. Aí sim, hein? Qual que foi? Aí sim, hein? Caramba. O Eliel inventou essa frase, não sabia? É o Cristiano Salvione Sumaré. Eu falei aí sim? Nossa, aí também. Aí sim, hein? Opa. O Eliel também nem participa mais dos programas. Inclusive, quando o Thiago André Barbosa, ele fala na música, aí sim, hein? Isso. Ele ligou pro Eliel. Pediu autorização. O Cristiano Salvione vai confirmar isso pra gente. Bom dia, por que o Cruzeiro, como líder, não teve a vantagem de jogar as duas últimas partidas em casa? No sistema da Superliga funciona assim. Deixa eu só pegar o nome do ouvinte aqui. Vamos lá, explica. É o Fábio Veloso. No vôlei é o seguinte, você joga a primeira partida em casa, o segundo jogo fora. Em caso de terceiro jogo, já que é uma melhor de 3, então o terceiro jogo pode existir ou não. Se você faz 2-0, não tem terceiro jogo. Mas se tiver o terceiro jogo, aí esse jogo é na casa do time com a melhor campanha. Essa é a vantagem. No vôlei se tem que o primeiro jogo já é um jogo decisivo, né? Pra você construir uma primeira vantagem. Porque no basquete se ele... também, né? No basquete, eu acho que no Por exemplo, antigo, o primeiro era fora. Fazia um fora nos playoffs antigos, quando eu acompanhava o Ribeirão. Era o primeiro fora, 2 em casa, aí os outros 2, se necessário, fora em casa. Na NBA, salvo engano, o melhor de 7 é 2 em casa, 2 fora, casa fora em casa. Tá, é a mesma proporção. Enfim, mas esse é o regulamento, viu, Fabião? É só pra responder porque aqui. Se o time vence em casa, ele vai mais tranquilo pro jogo fora. Porque se ele perder, ele tem mais um em casa pra decidir. Se ele ganhar, ele tá classificado. Então, acho que essa é a lógica do porquê o primeiro jogo em casa, além da equipe ter a melhor campanha, né? O nosso ouvinte aqui brinca, o Wilson Rocha. Tem o Zagallo também, que dizia, aí sim. Fomos surpreendidos novamente. Essa frase era muito legal do velho Lobo Zagallo. O esporte consagrou, né? Cruzeiro ou Minas? O Wilson Barreto, quem joga hoje contra o Vôlei Renata é o Cruzeiro. Que só tinha perdido um jogo em 22, a primeira fase, tomou 3-0. Não tomava 3-0 desde 2021, cara. Ô, louco. Cruzeiro. Sério? Muito tempo. Uma domingo soberania muito foi grande. algo histórico, né, o que aconteceu. Porque o vôlei, diferente do futebol, é difícil dar zebra, né? Normalmente o melhor vence. Né? E o Cruzeiro continua sendo o favorito na série. Agora, o que Campinas fez no último domingo foi sensacional, em contagem, 3-0, destaques individuais, foi uma das melhores partidas, eu acho que desta trajetória de 14 anos, desta parceria no Voleibol Campinas. É isso. Vou mandar um abraço aqui também para Valdemir Gomes. Grande Tiger. O Tiger Man. Grande abraço para você, Tigrão. Tigrão, ganha Tigrão. O Cristiano Salvione aqui completa. Tá dizendo que você tá fazendo os mesmos. Depois você manda mensagem aqui pro Cristiano e lava a roupa suja. Nada, absolutamente nada. Não vou ficar intermediando, não. Fábio Scheib, hoje tem São Paulo contra o Tajeres. Thiago Carpini entra em campo hoje com uma formação diferente, mas com um jogador que
a torcida queria há muito tempo como titular, James Rodrigues. O Carpini joga para ele também essa responsabilidade também do São Paulo, né? Por São Paulo jogando essa estreia de Libertadores, jogo complicado contra o time argentino, assim como o Palmeiras, o São Paulo estreia fora de casa contra o time argentino. O São Paulo que vem meio desacreditado nesses últimos tempos, né? Depois da eliminação do Campeonato Paulista para o Novo Horizontino, a torcida está na bronca, questionou bastante o trabalho do Carpini, mas a diretoria deu um voto de confiança para ele, ele segue. Mas hoje é fundamental uma boa estreia para mostrar que o São Paulo está nos trilhos, né? Novamente. Não deve contar com o Caleri, ainda tem essa dúvida se o Caleri vai ou não para o jogo, um dos principais jogadores, mas conta com o James Rodrigues, que tem bastante, é bem conhecido no cenário sul-americano também, e era um pedido da torcida desde esses últimos jogos do São Paulo, o James tentando se reencontrar no tricolor paulista. Carlão, tô muito curioso. Eu até comentei aqui com os tricolores do Grupo EP, que eu estava curioso para ver o James jogando com o Lucas, jogando com o Ayrton Rato e Caleri, mas hoje é o André Silva porque o Caleri tá fora. O Caleri tá fora. Cara, vamos ver, né? Copa Libertadores. O jogo de Libertadores, ele é diferente, por exemplo, de um jogo de Paulistão, um jogo que requer muita, mas muita intensidade. Qualidade o James tem, isso é inegável, os números mostram, os gols que ele marca, a maneira como ele se comporta na seleção colombiana, inegável que ele é bom de bola. Agora, hoje não só a qualidade técnica prevalece, né? Tem que ter intensidade, briga, volta para fazer a marcação. Vamos ver se o James se encaixa nesta situação. Se conseguir este famoso encaixe, cara, é um grande reforço para o São Paulo, não só na Copa Libertadores, mas para a sequência da temporada. Estou curioso também para acompanhar este tricolor, até por este momento de uma pequena instabilidade que vive depois da traumática eliminação do Campeonato Paulista. É isso, Tadieres joga em casa hoje. Só deixa eu dar uma passada aqui. Quando você dá uma passada? O Tadieres que tem como diretor técnico o conhecido Guinha Azul, né? Que jogou pelo Tadieres, inclusive, e agora ele é o homem forte do futebol lá do time argentino. Eu tava tentando achar alguém conhecido aqui. Talvez o Guido Herrera, né, o goleiro, seja o mais conhecido. Tadieres é o segundo colocado do Campeonato Argentino, só tá atrás do Boca Juniors, e o torcedor do São Paulo tá engasgado, né, com o Tadieres, porque em 2019 foi o time argentino que eliminou o São Paulo da pré-Libertadores, né? E o Guinha Azul, com 600 anos, foi o comandante do time. Jogou muita bola aquele dia no Morumbi. Mas fácil não, cara. A gente fala... É jogo difícil. Jogo. Sabe quem que era o técnico do São Paulo naquela oportunidade? Sei. André Jardim. André Jardim. Sumiu, né? Verdade. Sumiu depois disso. Sumiu. Carreira internacional, né, André Jardim? Isso, passou pelo Inter depois. 11 horas e 43 minutos, daqui a pouco a gente volta pra falar de Elano no Guarani, hein? O Lupe vai explicar tudo isso e muito mais, e no caso da Ponte, apareceu lá rescisão de Luiz Felipe, rescisão de contrato. Muita gente ficou assustada. O Lupe também explica por que o contrato do Luiz Felipe apareceu como rescindido no bid da CBF. E Fábio... O Jardim tá no América do México, tá? É hoje, hein, Fábio Chaib? Promessa que hoje a CBF solte a tabela da Série B. Vai acabar aí a sua angústia. Da Série A já veio ontem, agora da Série B. Vamos acompanhar aí. O Lupe tá atento aí, o Lupe acionando todos os computadores que ele tem disponíveis e os contatos dele na CBF também. Vamos ver o que vai acontecer aí. Né? Voltou, né? Então, você vê, Fábio, o Lupe tá aqui na rádio, tá lá na TV. Não, não fala isso. O cara é muito informado, cara. Não. Tá olhando ali a tabela, tá editando. EPFM. É Lupe em todos os lugares. Cuidado com o complemento. 11 horas e 44 minutos. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio.
Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. É o seguinte, além do duelo entre Vôlei Renata e o Cruzeiro, que acontece às 6h30 da noite, no jogo 2 das quartas de final da Superliga, no ginásio do Taquaral, hoje também tem o duelo entre Minas e Guarulhos. Guarulhos perdeu o primeiro jogo, né? O Minas venceu jogando fora de casa e se o Minas vencer o Guarulhos, garante vaga para a semifinal. Se Campinas vencer o Cruzeiro, também garante vaga para a semifinal da Superliga. Amanhã, os outros dois jogos. O Araguari, que venceu o SESI em Bauru, joga em casa às 6h30 da noite e amanhã às 9 horas tem o duelo entre Joinville e São José. O Joinville também surpreendeu e venceu o time do Vale do Paraíba jogando em São José dos Campos. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 48 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Antônio Lupe, o que Elano Blumer estava hoje no Brinco de Ouro? O que ele estava fazendo, meu caro? Olha, eu não tive a oportunidade de questioná-lo, né? E aí É porque ele é um cara adulto, independente, né? Independente e tem uma ligação com o Guarani. Perfeito. E o que acontece? Hoje ele estava lá, Elano subiu com o Danilo, né? O Danilo Silva, que hoje é o superintendente de futebol, né? Após a saída do Juliano Camargo. Eles conversaram durante um bom tempo, enquanto os jogadores estavam realizando o aquecimento no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mas a posição do Guarani é que o Elano está realizando um curso, né, na CBF, curso de treinador, vai tirar a licença, né? Não sei se é a A ou a B que ele está tirando. E das matérias do curso é um estágio no clube, né? Então, ele estava ali conversando com o Danilo, tudo leva a crer que esse estágio ele vai fazer no Guarani. Então, essa é a versão oficial do Bugre. Mas por que deixa todo mundo agitado? Porque o Guarani ainda não tem um superintendente oficial. O Danilo está fazendo essa função. Então, não sei se o Elano também quer essa função de dirigente, né? Porque Elano aposentou depois de uma carreira belíssima, principalmente com a camisa do Santos, e se especializou em treinador de futebol. Treinou a Ferroviária, a Inter de Limeira também, se não me engano. O Elano passou pela Inter de Limeira como treinador e outros clubes. Só que depois da última passagem pela Locomotiva de Araraquara, ele não treinou mais nenhuma outra equipe. Mas não sei se o Elano tem o interesse não de assumir um cargo de dirigente. Tudo leva a crer que realmente é esse estágio que ele está fazendo no curso da CBF para tirar a licença A ou B, ou a Pro de treinador, Júlio. O Elano tem uma ligação grande com o Guarani, né? Está atualmente como comentarista, está também como técnico, né? Inclusive estudando para mais aí, né? Para mais projetos.
seria um perfil diferente. Eu acredito que tem mais a ver com essa questão do curso do que propriamente seria um perfil para ajudar na diretoria, né, Carol? Eu tô com vocês também. O Elano, até porque ele, como um executivo, um CEO, um superintendente, ele nunca trabalhou. Talvez ali no Santos, né, teve alguns momentos em que exerceu essa função, mas oficialmente o Elano não é este profissional do futebol. Hoje ele está como comentarista, se aperfeiçoou como treinador. E como jogador foi sensacional, né? O Elano teve uma carreira maravilhosa, é uma marca, né? Ele como um diretor do Guarani, um eventual diretor do Guarani, ele abriria portas, com certeza, pela carreira que construiu no futebol europeu, pela carreira que construiu aqui com a camisa do Santos Futebol Clube e também com a camisa da Seleção Brasileira. Seria uma atração, mas eu também acho que deve fazer parte aí de alguma matéria realmente deste curso que o Elano Blumer está fazendo. Elano surgiu ali, né, 98, 99 no Guarani, nas categorias de base, era ele e Reinaldinho. Penúltima rodada do Paulista de 99 contra a Portuguesa. Reinaldinho estudei com o Reinaldinho. Reinaldinho era comparado a Renatinho na época. Renatinho estava indo para o Santos. O Elano teve pouquíssimas aparições entre os profissionais do Guarani. Brigou ali com o Pavan, que era diretor de futebol, o falecido Pavan. Pavan até, segundo consta o folclore da passagem do Elano pelo Guarani. Passagem não, ele é cria do Guarani. O Pavan falou, vai plantar cana, vai cortar cana, algo assim. Né? E o Elano, futebol não serve. Futebol não serve. Esses folclores do futebol aí. Eu acho que o Pavan estava, com todo respeito ao saudoso Pavan, mas ele estava errado, porque o Elano virou um grande jogador de futebol, jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo. E se estivesse na continuidade de 2010, talvez a história do Brasil naquela Copa fosse outra. O Elano foi bom jogador. Bicampeão brasileiro, né, Fábio? Ganhou 4 vezes o Campeonato Paulista, ganhou Libertadores com o Santos, jogou na Europa no City, enfim. Baita carreira. Exatamente, tem uma carreira muito boa também, é um grande meio-campista, né? Inclusive o Elano amanhã, com essa ligação que ele tem com o Santos, vai estar num evento promovido pela Federação Paulista de Futebol, sendo ídolo santista, para promover a final do Campeonato Paulista, né? Entre Santos e Palmeiras e Santos. Pelo lado do palmeirense vai estar o goleiro Marcos, né, o São Marcos, e pelo lado do santista o Elano. Vão estar com torcedores, conversar um pouco sobre essa final do próximo domingo. Legal. É isso aí, boa, Fábio. Em relação ao time, ontem mais uma novidade apresentada e hoje caras novas também pintaram no clube, né, Lupe? Tem gente chegando, tem gente saindo também do Guarani. O Guarani que anunciou ontem a contratação do Douglas Bacelar, jogador experiente, 34 anos, zagueiro. Ele estava no Avaí. Foram 10 jogos na temporada 2024, poucos jogos também em 23. Ele fez 9 pela Inter de Limeira e 13 pelo Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro. Passou pelo futebol da Turquia, passou pelo futebol da Ucrânia, Chapecoense, também esteve no São Paulo em 2016 e começou a carreira no Juventude e também passou pelo Vasco da Gama. E, inclusive, Bacelar já marcou presença hoje no estádio Brinco de Ouro da Princesa, cumprimentou o Claudinei, com quem trabalhou, né, em algumas oportunidades, se não me engano, na Chapecoense. O Claudinei foi treinador do Bacelar, então eles deram ali um longo abraço, conversaram, e o Bacelar fez algumas atividades físicas no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Quem não estava em campo, hein? Quem não estava em campo, sabe quem era, Júlio? Sei. Pablo Thomaz e Gabriel Santos. Eu fiz a pergunta só para eu abrir meu telefone aqui. Pablo Thomaz e Gabriel Santos não participaram da atividade, tudo indica não, né? Eles não vão vestir a camisa do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. E quem vai vestir a camisa do Guarani e foi apresentado hoje foi Luan Dias. Por enquanto, a principal contratação do Bugre para a disputa da segunda divisão do futebol brasileiro. E o Luan Dias falou o porquê da escolha pelo Guarani, ele que tinha propostas de Série A e B do Campeonato Nacional. Cara, acho que pelo projeto, né? Pelo projeto que está sendo feito, que está sendo montado, um clube que vai brigar com certeza esse ano para subir, né? Diferente às outras propostas, acho que o que mais me deixou feliz foi o projeto de estar aqui. Buscaram bastante de estar querendo conversar comigo, perguntando da expectativa e falando sobre o projeto. Eu fiquei bastante feliz de estar aqui. Ainda não cheguei a conversar com o Claudinei.
essa correria, né, de ter chegado ontem, estar se preparando, mas acho que quem ganha com isso é o Guarani, né? Tem muitos jogadores bons, acho que vai ser uma disputa bem sadia ali. Ô Luan, você há um bom tempo já vem chamando atenção, sendo destaque no campeonato estadual com a camisa do Água Santa, né? E aí, como o Água Santa, ano passado, conquistou o vice-campeonato, você foi um dos principais jogadores e, consequentemente, conseguiu uma divisão nacional, vai disputar aí a Série D do Campeonato Brasileiro. Por isso, você sempre estava sendo emprestado para outras equipes para jogar a Série B, Série A de Campeonato Brasileiro. Goiás, se não me engano, você conquistou o acesso, inclusive, acho que foi aqui contra o Guarani, naquele time de 2020 ou 2021. Você passou pela Ponte Preta, como foi perguntado, para o Santos, mas a gente não via o Luan Dias do Água Santa nessas equipes. Por que isso não acontecia e por que você acha que aqui no Guarani a gente vai ver o Luan Dias, que sempre é destaque no campeonato estadual com a camisa da equipe de Diadema? O que você falou foi uma verdade, mas a questão é questão de ter sequência, né? Sempre que eu tenho sequência, eu sempre fiz bons números. Quando eu não tive sequência, não tem como fazer bons números. Eu sempre venho trabalhando, sempre me dedicando, mas aí isso acho que faz parte do futebol, não é? Eu não sou o culpado disso, porque eu estou sempre ali trabalhando, né? E o jogador precisa ter sequência, cara. Quando não tem sequência, infelizmente, é ruim de ver os números bons. E sempre que eu tenho sequência, eu acabo sempre estando bem, fazendo bons números. É o Luan Dias, que agora quer ser o Luan Dias do Guarani e não mais o Luan Dias do Água Santa, como ficou marcado nos clubes onde passou, sem ser o time do Netuno, né, do Água Santa, da equipe de Diadema. O Jefferson foi apresentado do lateral esquerdo também. Amanhã a gente ouve mais uma cara nova no Bugre, que já chegou a 7 reforços. É isso, o Luan Dias, então, mais um reforço aí para esse time do Guarani, peça importante dentro do elenco. Luan Dias, que já jogou também na Ponte Preta. Passou, né? Altos e baixos, né? A Ponte, ele brigava com o João Paulo, né? Pela posição, 2020. E chegaram a jogar juntos, né? Mas o João Paulo era o cara da meiuca, né? O famoso maestro. O Luan Dias atuava ali. Luan Dias e Dadá Belmonte da Água Dadá, Santa. polêmico Belmonte. Aliás, o Dadá tá afastado por causa das apostas, né? Mas o Dadá, ao contrário do Luan Dias, quando o Dadá saiu do Água Santa, o Dadá foi bem, tirando aqui a passagem pela Ponte Preta, mas no Goiás o Dadá foi muito bem, né? Um cara que foi protagonista até em boas campanhas do Goiás. O Luan Dias é a pergunta que o Lupe fez, é a pergunta que todo mundo quer saber, o porquê que o Luan Dias não brilha longe do Água Santa. E chegou a hora, né? Ele já justificou, entendeu a pergunta do nosso Antônio, né? Não elogiou a pergunta, é bem verdade, mas ele concordou. Mas é a interrogação que fica. O porquê o Luan Dias não protagoniza em outros clubes assim como ele protagoniza com a camisa do Água Santa? Então chegou a hora. Qualidade ele tem. Não sei se vai brigar com o Regis, se os dois vão jogar juntos. Se jogarem juntos, o professor Claudinei vai ter que ter uma marcação um pouco mais reforçada, porque são jogadores que não têm essa característica, né, de uma recomposição ferrenha, bem feita. Mas bola ele tem, cara. Se ele jogar o que ele joga no Água Santa, é um reforço que vem para acrescentar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ô Lupe, agora falando sobre a Ponte, tivemos um susto aí no torcedor envolvendo o bid da CBF. O bid ele tá online, ele tá on fire, porque nós estamos na janela de exceção, né? Do dia 1º ao dia 19 de abril, os jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais podem ser inscritos pelas equipes que vão disputar as principais divisões do futebol brasileiro. Série A, Série B, Série C e também a Série D. E ontem o Luiz Felipe, em um certo momento, apareceu no bid, rescisão contratual. Todo mundo ficou assustado, será que o Luiz Felipe tá indo embora? Não. O que aconteceu? Ele rescindiu o contrato com a Ponte para assinar em definitivo com a Macaca. O Luiz Felipe, ele tinha contrato com a Ponte até, se não me engano, até o fim do ano, e ele estava emprestado pelo Sporting Fonte Nova. Nunca ouvi falar, da cidade de Belém, lá no Pará. Nossa. E agora ele assinou um contrato em definitivo com a Ponte até abril de 2028. Luiz Felipe, que é um coringa, né, atua como volante, mas desde a Série A2, tanto é que foi a surpresa naquela escalação contra o Velo Clube, na estreia da Ponte na Série A2, quem seria o lateral direito, e a surpresa veio o Luiz Felipe, que está na Ponte desde 2022, na Série B, mas não teve muitas oportunidades, e o Hélio dos Anjos na Série A2 deu aí algumas oportunidades ao Luiz Felipe, que renovou então com a Ponte até 2028
contrato agora mais tranquilo para o Luiz Felipe, que joga de lateral direito e também de volante. Mais de lateral do que de volante, que é a função de origem dele. Olha, se o Luiz Felipe for até o final do contrato, serão 6 anos de ponte. Olha aí. Bastante coisa, É um jogador que, se tecnicamente tem algumas limitações, mas ele é muito útil, justamente por esta característica que o Lupe disse. Jogador que atua no meio campo, atua na lateral. E eu era meio assim, né, refratário ao futebol do Luiz Felipe, mas certa feita, Hélio dos Anjos elucidou sobre o Luiz Felipe, dizendo que é um cara batalhador, esforçado, se dedica nos treinamentos. E nos jogos, ele nunca fugiu da raia. Né? E isso é importante para atuar com a camisa da Ponte Preta. E como presente, né, por ter representado aí com muita raça, ele ganha aí esse contrato com a Macaca. Agora ele é jogador da Associação Atlética Ponte Preta. Eu não sou comentarista, mas tem o Luiz Felipe, tem o A, M e o DM, que é o antes do meio-campo e o depois do meio-campo, né? Antes do meio-campo, ele é eu gosto dele. Ele marcou muito bem quando entrou no jogo contra o Palmeiras. Mas o depois do meio-campo para atacar. Sim. Né, muito bem, tô com você, é isso. Tô com você. 4 horas tem Arena, amanhã estaremos de volta aqui com o CBN Esportes. Abraço a todos. Valeu, gente. Repórter CBN.